Então, boa tarde a todos. Eu sou a técnica Fabiana Araldi, sou da equipe 2. Geralmente, a nossa secretária da saúde, ela sempre vem junto nos nossos encontros, mas como ela não está presente na unidade, elas estão viajando, ela é a diretora Manuela, daí vem eu e a enfermeira da área de vocês, que é a Alessandra, que é da área 3. E tem a Mônica também, que não está presente, que é também da área de vocês, tá? Então, o Dr. Paulo vai estar dando uma palestra para vocês. Depois a gente vai fazer eles as consultas. O Dr. Paulo, então, a nossa equipe de saúde lá do posto tem 3 equipes, está toda completa. O Dr. Paulo, ele auxilia para as 3 equipes, ele é especialista em ultrassom e realiza os pequenos procedimentos. E eu ajudo a auxiliar ele nos pequenos procedimentos e nas ultrassons que é necessário, tá? Então, ele vai dar uma palestra e depois passamos para as consultas, tá bom? Quem tiver dúvidas pode estar tirando também depois. Então, uma boa tarde para todos, apesar de que está meio... o tempo não está muito bonito, né? Mas é um grande prazer de vir aqui conversar com vocês, tá? Vocês podem ter certeza que a gente vem de coração para ter uns minutos aqui de conversa direto com vocês, né? Porque a saúde no município, o objetivo dela são vocês, tá? Para que existe a saúde, né? Para que existe Secretaria de Saúde? Para que existe aquele exército de pessoas lá? É para atender vocês, é para atender a população, tá? E eu, assim, à medida que vou ficando mais velho, né? A gente vai entendendo cada vez mais e melhor essa realidade, né? E que é importante a gente ir atrás do povo e escutar e tentar compreender a maneira de vocês, né, e trazer informações para que as coisas funcionem da melhor forma possível. Então, vocês devem ter notado que um tempo para cá eu não estou mais atendendo na equipe na ESF 3, tá? Antes eu estava atendendo a equipe de saúde 3 e só atendia a consultas clínicas relacionadas a essa região da equipe 3. Então, não atendia toda a população, eram só consultas clínicas comuns dessa região respectiva da equipe 3. Né? E daí, de um tempo para cá, eu fui deslocado para a função de realizar exame de ultrassonografia, tá? E pequenas cirurgias, tá? Apesar de serem pequenas cirurgias, elas não são menos importantes, né? Boa tarde. De formação, eu sou cirurgião geral, eu tenho residência em cirurgia geral. Perante o Conselho Regional de Medicina, eu sou especialista em cirurgia, tá? E tenho pós-graduação, após a minha formação como médico, tenho uma formação bem grande em ultrassonografia, tá? Para começar, então, acho que eu vou começar falando das pequenas cirurgias para vocês, tá? Então, assim, agora no posto de saúde a gente tem um ambulatório de pequenas cirurgias, onde as pessoas que tiverem lesões de pele, por exemplo, essas verrugas, os nervos, cistos subcutâneos, unha encravada, calo, cravo, lesões em geral, né? Que antigamente a rotina era fazer a consulta com o clínico e depois pegar o encaminhamento para a cirurgia, aí tinha que entrar numa fila e ser encaminhado para algum lugar para fazer o procedimento, e agora está sendo feito tudo no posto de saúde, tá? Então, quem tiver lesões de pele, tá, alguma coisa suspeita que queira tirar, é só procurar o médico da equipe de saúde, tá? Das 3 equipes, e pedir um encaminhamento e dizer que quer retirar a lesão ou quer ver o que é, pede um encaminhamento que o próprio posto de saúde já encaminha para fazer uma avaliação comigo, e eu já no mesmo dia eu já retiro a lesão. A gente envia para exame anatomopatológico e depois vem o diagnóstico e
aí a gente vai ver, quase sempre o tratamento já está feito, que é a retirada completa, ou de repente ocorre a necessidade de encaminhamento para o setor de um médico que trata de câncer, que é os casos que a gente encaminha para fora daí, mas são os mínimos, tá? Hoje, quem está aqui, depois eu vou atender. Se já quiser aproveitar, eu já dou um encaminhamentinho para vocês, tá? Direto, e a Fabiana já leva e já agenda para vocês. Vocês não precisam nem ir lá no posto, tá? Quem está aqui hoje já pode fazer a coisa bem mais rápido. Eu dou o encaminhamento, vai lá, já agenda e já passa para a fila para agendar. Praticamente não tem fila de pequenas cirurgias, né? Tá? Aí vocês vão se perguntar o seguinte, mas qual lesão que eu deveria retirar, né? O que é mais assim preocupante, o que é mais suspeito, né? Que a gente deveria pensar. Então eu trouxe para vocês uma ideia, tá? Que vocês guardem e falem para os outros também. Então, na verdade, é o A, B, C, D, E das lesões de pele, tá? Essa é uma maneira fácil de vocês lembrarem. Então, vamos começar pelo A, tá? Então, A seria a simetria ou assimetria da lesão. Então, uma lesão de pele, tá? Que se você pegar ela e dividir ela pela metade, a metade de um lado não é igual à outra metade, essa é uma lesão suspeita de câncer, tá? Não é que ela seja só por isso, mas é um dos elementos que faz ela ser suspeita, tá? Então, uma lesão assimétrica. Então, pega ela, corta ela, divide ela na metade, a metade direita não é igual à metade esquerda, essa lesão é assimétrica, então suspeita. Vamos à letra B, tá? Que seria as bordas, os bordos da lesão. Bordos é o contorno, tá? Se ela tiver um contorno bem lisinho, tá? Não for geográfico, cheio de reentrâncias, se for lisinho, é benigna. Se tiver os contornos geográficos, mais um elemento de lesão suspeita de câncer, tá? Vamos à letra C. Ao terceiro elemento, que é a cor, tá? Se tiver uma cor só, é mais para benigno. Se tiver mais de uma cor, é mais para suspeita de malignidade. Por exemplo, temos uma cor marrom escuro, uma marrom clara, já são duas cores, é suspeita de lesão maligna. E se tiver 3, pior ainda, tá? Então, 3 variações é pior do que 2, e 2 é pior do que 1, tá? Então, simetria, bordos e a cor, tá? Vamos ao quarto elemento, que seria a letra D, que seria diâmetro, tá? Então, diâmetro. Então, se sabe que até 0,6 centímetros, até esse tamanho, é uma lesão mais benigna. Acima de 0,6 é uma lesão suspeita. Então, o tamanho dela fala da malignidade ou da benignidade, tá? E por último, a E, tá? Que é a letra E, que é uma letra muito importante, que seria a evolução, tá? Então, a evolução seria assim: você tem uma lesão e ela está sempre igual, sempre igual, sempre igual, sempre igual. Agora, isso é uma coisa. Agora, de repente, essa lesão começou a coçar. De repente, cresceu um pelo nela. Ou, de repente, inflamou ou começou a crescer de uma hora para outra. Isso é uma alteração na evolução, entendeu? Então, ela vinha num desenvolvimento bem lento ao longo dos anos e, de repente, começou a se modificar. Isso é um sinal de malignidade, tá? Então, lembre-se da A, B, C, D, E, das lesões de pele. Se vocês tiverem alguma dessas, estamos à disposição de vocês, tá? Se quiserem aproveitar hoje, já dou encaminhamento e já
a FAB já agenda para vocês sem problema nenhum. Toda lesão que é retirada no posto de saúde é mandada para exame anátomo-patológico, tá? O que é o exame anátomo-patológico? É uma coisa importantíssima, tá? Não existe retirar uma lesão, tá? E jogar ela no lixo. Isso é um crime que se faz, tá? Não se faz uma coisa dessa. O médico não pode fazer isso, nem que ela tenha um aspecto de total benignidade, entendeu? Por quê? Porque é o anatomopatologista, é o patologista, né, e o anatomopatológico que vai dizer se essa lesão, o que ela é e o que ela poderá se transformar, tá? Vamos dar um exemplo assim do pior câncer que pode acontecer, que o mais agressivo que existe, que é o melanoma, tá? Melanoma é aquela lesão enegrecida, né? Geralmente vem do nevus. O melanoma, se você, digamos assim, ó, você tirou uma lesão dessa e jogou ela no lixo, você pode estar causando a morte do paciente. Porque você não vai fazer o diagnóstico da doença, tá? E vai privar ela dos tratamentos posteriores, porque quem tem melanoma tem que ampliar os bordos, tem que fazer esvaziamento de linfonodos regionais, tem que fazer exame para ver se ele já não tem uma metástase, tá, no corpo. Tem uma série tem um acompanhamento de anos. Então, se você tira uma lesão dessa e joga no lixo, o que vai acontecer com essa pessoa, né? Então, toda lesão que a gente retira lá do posto de saúde é encaminhada para exame anatomopatológico, tá? Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre isso? Tem alguma dúvida? Não? Bom, as lesões de pele podem ser de qualquer parte, tá? Cuidem principalmente no couro cabeludo, naquelas regiões que ficam expostas ao sol, tá? São as piores. Então tem uma linha do canto da boca até a orelha, tá? Para cima, que fica sempre exposta ao sol. Essa região é muito frequente câncer de pele, tá? Lesões que tiverem nessa área, ou expostas nos braços, nas pernas, em que você pega sol todos os dias, é melhor retirar e mandar para exame, tá? Lesão que fica em área de atrito, tá? No couro cabeludo, por exemplo, você penteia todo dia, ou o homem que faz a barba, tem uma lesão ali que está sempre machucando, essa lesão permanente, né, ela pode provocar a transformação de uma lesão benigna em maligna. Então, é sempre bom retirar. Região genital, tá? Que é uma região, geralmente, que ninguém presta atenção. Também muito importante. E eu tiro também, tá? Esses dias lá nós tivemos uma paciente que a gente retirou do lábio vaginal, tá? Pode ser região perianal, qualquer parte do corpo a gente retira e manda para exame. Certo? Bom, então agora eu vou falar um pouquinho da outra parte, que seria as ultrassonografias, tá? Então, foi adquirido um aparelho pela prefeitura, um aparelho de última geração, maravilhoso, faz exames praticamente de todos os ultrassons, tá? Faz ultrassom pélvico, por fora da barriga, transvaginal, faz ultrassom de próstata, por fora da barriga, transretal, faz exame das varizes, tá? Para fazer mapeamento de varizes, planejando para a cirurgia. Faz a avaliação para ver se há trombose ou não há, que hoje em dia trombose tem bastante, né? Aquelas dor na perna, na barriga da perna de forte intensidade, que fica tipo endurecido assim. A trombose é uma doença que pode levar à morte, porque ela pode liberar um êmbolo através da circulação e causar uma embolia pulmonar e a pessoa morrer. Então, esse exame a gente faz, e faz na hora, tá? Se vocês consultarem com o médico da equipe de vocês lá e tiver uma suspeita de trombose, e o médico colocar urgência, eu faço na hora.
eu já vejo na hora para vocês se tem ou não tem trombose. Nós tivemos um caso de um paciente que tinha uma trombose arterial, que é o outro problema que a gente vê também, que a gente faz o Doppler das veias das pernas e a gente faz o Doppler das artérias das pernas e aí o Doppler das artérias do pescoço também. E esse paciente tinha uma trombose das artérias. Essa é uma doença bem mais grave e que inclusive a pessoa pode perder a perna e morrer também, né? Foi feito a consulta na hora e o exame, o diagnóstico e o encaminhamento na hora para o Hospital de Xanxerê, que é o hospital de referência a nós nessa área. Então, isso representa uma grande mudança com relação ao passado, né? Se vocês lembrarem como é que era antigamente, se você for procurar agendar um exame de Doppler, tá? Nas clínicas da região, isso é bastante demorado, tá? Pode levar, às vezes, 1 semana, 2 semanas, até conseguir uma vaga. E nisso a pessoa pode morrer, né? Então, o povo de Caibia agora tem essa vantagem, tá? E que eu estou falando aqui para vocês, para que vocês saibam disso e falem para as outras pessoas que nós temos a sorte de ter essa disponibilidade na unidade básica de saúde, tá bom? Fizemos também ultrassom de tireoide com Doppler, fizemos ultrassonografia obstétrica dos 3 trimestres e com Doppler também, tá? A ultrassonografia com Doppler na obstetrícia é essencial, tá? Para saber se o nenê está bem, se ele está em sofrimento, tá? No final da gestação acontece muito de dar algum sangramento, dar uma dor ou perda de líquido e o médico antigamente era só com o examezinho físico ali, um toque vaginal, não tinha muita coisa o que dizer. Hoje nós temos no posto de saúde esse exame, tá? Que é o Doppler obstétrico, que a gente consegue medir a quantidade de líquido que foi perdida. Muitas vezes nem é líquido que a gestante perdeu, né? Às vezes ela só perdeu urina e fica assustada achando que perdeu líquido e daí já fica aquela correria e a gente consegue medir a quantidade de líquido. Eu meço naquele dia e daqui, às vezes alguns dias depois, ela diz que perdeu de novo, eu meço novamente e a gente consegue fazer um acompanhamento dessa perda de líquido para saber se é perda de líquido mesmo e saber como que está evoluindo, tá? Eu consigo ver a circulação da placenta pro feto para saber se esse nenê está em sofrimento ou se não está, tá? E também eu consigo, vendo se está em sofrimento, se necessita uma cesárea de urgência. Para fazer um encaminhamento para o Hospital Regional de Chapecó, eles não aceitam encaminhamento sem algum exame e com esse exame na mão, o médico ali da unidade consegue fazer o encaminhamento mais facilmente e mais rápido, tá? Então é uma grande vantagem para as gestantes. Fizemos ultrassom de abdômen, pélvico, essas avaliações de corpo. Outra coisa que a gente faz nas pequenas cirurgias é o corpo estranho, tá? Por exemplo, esses dias eu peguei um senhor que tinha enfiado uma felpa na perna, tá? Há anos. Estava lá com a perna inchada, já tinha acostado com não sei quantos médicos e nunca acharam a felpa e não tinha jeito e chegou lá, na hora eu já botei o ultrassom e já vi que estava lá. E já está resolvido o problema dele. Então, esses corpos estranhos, esses espinhos e felpas, às vezes é difícil de achar. Não é simplesmente sair cortando e tentando achar. Muitas vezes não acha. Tem que ter um exame que detecte. A ultrassonografia está lá para isso. Aliás, essas lesões de pele que são encaminhadas para lá, todas, se necessário, eu avalio com a ultrassonografia na hora também. Tá? Então, chegou com cisto, né? Esses dias chegou uma senhora com uma lesão no pescoço, em cima da artéria no pescoço, assim. Com o ultrassom eu já vejo o que tem embaixo ali. Eu já sei que eu não devo cortar fundo, entendeu? Então, são duas coisas que se somam. A pequena cirurgia e a ultrassonografia.
Que mais? E o principal, né? Que é a ultrassonografia musculoesquelética, tá? Esse é um ramo da ultrassonografia que, olha, eu vou falar para vocês, é o que a gente mais faz na unidade básica de saúde, é ultrassom musculoesquelético. Até agora, olha, faz um ano que a gente começou com o serviço de ultrassonografia no posto e já estão chegando às 2.000 ultrassonografias realizadas no município de Caibi, tá? Vou falar para vocês, uns 60%, 70% disso é pé, tornozelo, joelho, quadril, ombro, punho, cotovelo, músculos em geral, entendeu? Uma grande quantidade de gente com problemas articulares. E nós temos o aparelho de ultrassonografia com um transdutor excelente, tá? Que está à disposição de vocês, tá? A fila está andando super rápido nessa área. Então, problema de joelho, por exemplo, o joelho é uma coisa muito importante, porque o ultrassom, ele não dá certeza do problema que a pessoa tem, porém, ele dá uma indicação, tá? Então, através da ultrassonografia do joelho, por exemplo, eu consigo, através de uma janela da articulação, enxergar por dentro e ter noção da possibilidade de lesão de menisco, por exemplo, que é a causa mais frequente de doença dos joelhos, tá? Lesão de menisco, lesão de ligamento, certeza não dá, mas dá uma indicação forte. Aí o que acontece? Qual é a vantagem para vocês? A vantagem é que vocês não precisam fazer ressonância para tudo, entendeu? Chega lá, antigamente chegava lá, ressonância, exame caríssimo e para agendar, para achar o horário também não é nada fácil, tá? E com a ultrassonografia, a gente consegue muitas vezes evitar a realização da ressonância. Só fazer a ressonância quando a ultrassonografia indicar a possibilidade de uma doença mais grave. E isso reduz bastante os custos para vocês. Então, ultrassonografia musculoesquelética, tá? Está à disposição de vocês lá também. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Não tem? Por exemplo, se for fazer uma ultrassom no fêmur, o senhor consegue fazer? Sim. Ultrassom de osso não faz, tá? Porque assim, ó... Então, assim, ó, eu vou falar um pouquinho da história da ultrassonografia para vocês, tá? Para vocês entenderem. A ultrassonografia, a primeira vez que começou o conceito de ultrassom na história da humanidade foi em 1890, por volta disso. Começou com Hans Doppler, era um astrônomo que, observando as estrelas do céu, ele descobriu que tinha umas estrelas. Se vocês observarem, as estrelas são de duas cores, né? Ou são da tonalidade azulada, ou são da tonalidade avermelhada. E isso quer dizer, ele descobriu que o movimento das estrelas no céu provocava essa duplicidade de cores. Então, as estrelas que estão se aproximando da gente têm uma coloração azulada. E as estrelas que estão se afastando de nós têm uma coloração avermelhada. Depois disso, na Primeira Guerra Mundial, se desenvolveu, usar essa tecnologia da ultrassonografia para criar os radares para detectar os navios lá, né? E a partir da guerra, começou a ser usado na área médica, tá? Aqui no Brasil chegou lá pelos 1970. E os aparelhos foram se desenvolvendo bastante até chegar nesse atual estágio nosso ali de grande desenvolvimento dos aparelhos. Essa onda de ultrassonografia é uma onda de som, tá? Então, o aparelho, ele tem o transdutor que emite uma onda de som e ela bate na estrutura e depois volta, dá um eco. Por isso que o ultrassom também é chamado de ecografia. Ultrassonografia é quando ele lança a onda de som e ecografia é quando ele capta aquela onda novamente. Se for o osso, o ultrassom não passa, ele bate e volta.
Não é que não dá para ver, mas ela acaba escondendo tudo que tem atrás dele, entendeu? Então, hoje em dia tem muita gente que tá usando para fratura, mas não é o melhor exame que tem para isso, tá? Mas para articulações é ótimo, tá? Por quê? Porque a articulação praticamente é a junção dos dois ossos e ali tem cartilagem, tem tendão, tem nervo, entendeu? Tem líquidos ao redor e aí para juntas é excelente. Então, se a senhora estiver falando da junta do quadril, o quadril é a junção do fêmur com a bacia, né? Essa junção ali dá para ver bem, serve e ajuda bastante. Muita gente me pergunta assim, mas e ultrassom de coluna? Tem ultrassom de coluna? Não tem ultrassom de coluna. Por quê? Porque a coluna é óssea, né? A não ser que seja para a gente tentar enxergar entre os ossos, naquela janela ali, alguma coisa dá para ver, mas não dá, exatamente, porque quem está com a hernia de disco já está com muitas calcificações ali, é muito difícil de ver, mas ajuda, dá para ver alguma coisa, algum tumor, alguma coisa compressiva na musculatura ao redor, isso daria para ver. Bom, então, pessoal, temos então esse serviço de ultrassonografia lá, então está à disposição de vocês e fiquem à vontade. Saibam que isso é uma coisa que não tem, olha, se for procurar nas unidades básicas de saúde no Brasil inteiro, eu acho que raramente vocês encontram, a não ser em grandes centros. Santa Catarina eu acho que nem existe, tá? E temos aqui no posto de saúde para vocês. Tem mais algum comentário sobre isso? Não? Derrame articular. Sim. O que tem? Está seco. Não tem óleo. Ah, tá. Não, o derrame, na verdade, não é seco, né? O derrame, ele é... Todos os exames aí, fiz tudo. Sim. Não, mas se está seco, não é derrame. O seco o senhor quer dizer que não tem o líquido sinovial. Isso, tá. Mas quando ele começa a inflamar e forma líquido, aí dá o derrame. Entendeu? O derrame é o acúmulo de líquido na cavidade articular. Só cirurgia. Não, geralmente quando tem o derrame é porque a coisa não está boa, né? Tem um dano articular bem grande. Eu fiz as aplicações, mas aplicação do que? um pouco de tudo. Até ozônio, fincar. Ozônio? No ozônio, né? Sim. É do tornozelo? Ah, tá. Na verdade, assim, ó, o derrame articular, por exemplo, vou usar um caso do joelho. Quando que aparece o derrame articular no joelho? Com lesão de ligamento, lesão de menisco, artrose avançada, entendeu? São doenças graves. Muitas vezes o tratamento é trocar a articulação, né? No joelho é colocar prótese. No tornozelo já não sei. Mas essas doenças avançadas, né, de articulação é de difícil tratamento. Não é fácil. Bom, e hoje também vou falar um pouco para vocês sobre a vitamina D. Alguém já ouviu falar da vitamina D? Vitamina D? O senhor que tem problema de derrame articular, já fez a dosagem da vitamina D? Sabe que importância tem isso para o seu problema da articulação? Isso é um problema sério. A vitamina D, tá, é uma substância que está relacionada à formação do osso. Então, as pessoas que têm problema de osteoporose têm que cuidar o seu nível de vitamina D para que o seu tratamento da osteoporose funcione. Tá? De que maneira isso acontece? Alguém já falou isso para vocês? Sobre isso? Não. Bom, então a vitamina D, então ela tem uma relação com o colesterol, tá?
É um derivado do colesterol, mais especificamente do 7-dehidrocolesterol, tá? Quais seriam as funções da vitamina D? Além das clássicas papéis de reguladora do metabolismo do cálcio e da saúde óssea, as evidências sugerem que a vitamina D modula direta ou indiretamente cerca de 3% do genoma humano, participando do controle de funções essenciais à manutenção da homeostase sistêmica, tais como crescimento, diferenciação e regulação do sistema imunológico, cardiovascular, músculo-esquelético e no metabolismo da insulina. Então, a vitamina D é importante como a gente se diz assim, na gênese do câncer, tá? Porque ela cuida da estrutura dos genes. Então, ela é importante no sistema imunológico, tá? Então, ajuda a prevenir o câncer, ajuda a prevenir infecções, a prevenir doenças. Tem relação com o sistema musculoesquelético por causa da formação do osso e de uma das causas mais importantes de dor, que é aquelas doenças autoimunes que dão artrites, né? Tem muitas pessoas que têm a fibromialgia, por exemplo, as artrites autoimunes, que a gente chama, causadas pela própria imunidade, tem relação com o sistema imunológico e a vitamina D está relacionada com a modulação dela, tá? E também se descobriu que tem ação no metabolismo da insulina. Então, as pessoas diabéticas, né, como é o seu caso, né, tem que manter o nível da vitamina D certinho para que o controle da diabetes seja melhor. A senhora chegou a fazer? E para a artrose? Hã? E para a artrose, essa vitamina que você está falando também ajuda? Ajuda bastante. Então vai ter que me passar, porque... A senhora nunca fez, acho, né? Exatamente. Por exemplo, a osteoporose, a senhora tem? Artrose. Artrose, tá. A osteoporose é a doença em que o osso vai enfraquecendo. Então, ela vai perdendo massa óssea, né? E vai formando poros no osso e ela vai enfraquecendo e aumenta a chance de fraturas, né? Qual é o exame que os médicos pedem para fazer o diagnóstico da osteoporose? A densitometria. Tem gente que faz densitometria anualmente, né? E tem casos em que essa densitometria, apesar do tratamento com cálcio e com alendronato, não tem solução, não tem melhora. Muitas vezes é porque está faltando a vitamina D, tá? Que o alendronato, por exemplo, que é o que tem no posto lá, a função dele não é na formação óssea, ele atua numa fase do osso, porque o osso, ele ou está construindo o osso novo, ou ele está desmanchando, está se autodigerindo, que a gente chama, né? Essa atividade osteoclástica, né, que a gente chama dos osteoclastos, o alendronato age ali, impede que o osso seja desmanchado, mas não ajuda a formar osso novo. Quem ajuda a formar osso novo é o cálcio e a vitamina D. Então, essa é a importância da vitamina D, para que o cálcio seja depositado nos ossos e seja formado o osso novo, tá? Que mais? Tá. Então, assim, tem um estudo epidemiológico no Brasil, por exemplo, assim, daí você se pergunta, mas será que eu tenho esse problema na vitamina D? No Brasil, se sabe que esse problema é grave e está generalizado, tá? Por exemplo, foi feita uma pesquisa e se descobriu que 60% dos adolescentes têm deficiência de vitamina D, 40% a 58% dos adultos jovens e 40% a 83% dos idosos. Então, os idosos, em geral, têm deficiência de vitamina D, tá? Então, faça o exame. É um exame barato, não precisa de pedido, vocês podem ir direto no laboratório e fazer. Para
quem tem deficiência, o que poderia começar fazendo para aumentar a ingestão de vitamina D? Tá? A vitamina D está nos alimentos. Quais seriam os alimentos que são ricos em vitamina D? Os peixes gordurosos de água fria e profunda, como atum e salmão, e os fungos comestíveis, como aquele champignon que se usa para botar na pizza lá, né? Que a gente come bem pouco, né? O atum em lata, então, cada 100 gramas, ele tem 154 unidades de vitamina D em óleo, tá? Porém, se vocês tiverem uma dieta rica em vitamina D, isso representa apenas de 10 a 20% da quantidade de vitamina D que tu tem no teu corpo. A maioria vem da onde? Vem do sol. Então, o nosso corpo, então, ele produz endogenamente a própria vitamina D, através da exposição ao sol. Então, os raios UVB atingem a epiderme, tá? E na epiderme, ele transforma uma substância precursora na vitamina D, pela ação da luz direta, tá? Essa é uma radiação ultravioleta nos comprimentos de onda entre 290 e 315 nanômetros, tá? Então, qual seria o melhor sol para produzir a vitamina D? É o pior sol no caso das lesões de pele, tá? Então, o sol das 10 até as 3 da tarde, tá? Que é o sol que mais aumenta a chance de ter câncer de pele, é o mesmo sol que é o mais poderoso para produzir a vitamina D, tá? Então, porém, para você produzir a tua vitamina D suficiente todos os dias, não precisa muita coisa. Eu acho que a maioria do pessoal aqui já pega sol bastante. Mas seria 30 minutos com exposição dos braços e das pernas, tá? Nesse sol mais forte ao longo do dia, sem usar o protetor solar. Então, se tu vai no dermatologista e tu fala uma coisa dessas, eles ficam horrorizados, né? Porque é justamente isso. Se tu usar o protetor solar, o sol que auxilia na produção da vitamina D não age. E esse Exatamente. Ela se armazena no organismo O quê? jovem, para quando ele é mais velho ainda existir? A vitamina D? Ela tem que ser reposta. Tem que ser reposta, exatamente. Ou o corpo produz, ou tu se alimenta, ou tu repõe, tá? Eu recomendo às pessoas idosas repor a vitamina D. Repor. Tem vitamina D para você tomar 1.000 unidades, 2.000 unidades por dia, tem de 7.000 por semana, tem vários tipos de injeções. Essas propagandas que existem na televisão e rádio, é verdadeira? Dá para confiar ou não? Qual? Assim, tem propagandas que eles têm remédio lá com vitamina D e tal. Ah, tá. Dá para confiar no rádio, na televisão. Eu acho que nem todas, né? Se você vê lá, não falta vitamina D para ninguém. Exatamente. Mas eu estou falando assim, em geral, para que vocês entendam assim, que tem uns tipos de comportamentos que a pessoa pode ter que pode afetar a tua saúde, né? No caso da vitamina D. Por exemplo, então se é o sol que faz a produção da vitamina no teu corpo, se você, por exemplo, ficar o dia inteiro coberto de roupa, não vai ter ação do sol. Se você for daquele que não sai de casa nunca, está sempre dentro de casa, não vai ter ação do sol. Outra coisa, se você quanto mais escura a pele, menos produção de vitamina D também. Os de cor mais branca produzem mais vitamina D que o de coloração mais escura em função da quantidade de melanina. A melanina, ela compete com os raios de sol e diminui a produção de vitamina D. Se você vive num local de poluição, né? A poluição bloqueia a passagem dos raios de sol também, afeta também.
Quem vive mais, aqui seria no caso assim, mais perto da linha do Equador, tem mais produção de vitamina D do que quem mora aqui onde a gente mora. Aqui a gente já está mais próximo do polo, a incidência dos raios solares é menor também, tá? A idade também atrofia, tem uma atrofia das camadas da pele que também diminui a produção de vitamina D. Então, o idoso, em geral, principalmente aquele que não sai muito de casa, eu acho bom repor. É uma coisa que é muito importante. Eu estou tomando. Está tomando? Sim, no oposto, o cálcio já vem com um pouco de vitamina D. Eu acho que é 500 miligramas, mais sim, mas não é o suficiente, tá? Quantas unidades a senhora toma? De quantas unidades? Lembra? Tá. Então, Todo ano faço o exame para ver. isso, tá. Então, assim, ó, vamos falar um pouquinho disso aí, então. A respeito do exame da vitamina D, tá? Tem uma tabela de normalidade, tá? Do que é normal e o que é baixo, o que é insuficiência e assim por diante. E vamos comparar, porque aqui no Brasil é uma coisa, os Estados Unidos, né, que são bem mais avançados em muitas coisas, eles têm uma tabela diferente. Vamos ver aqui como é que funciona no Brasil. Aqui, se você fizer o exame e tiver de 20 nanogramas por ml para cima, tá? De 20 a 30, por exemplo, aqui é considerado normal, tá? Só que se você estiver nos Estados Unidos, lá o normal deles é acima de 30. Então o normal deles é de 30 até 100 e o nosso normal é de 20 até 30. Então o nosso normal aqui é baixo para os Estados Unidos, tá? E o normal deles vai até 100. Para você manter, por exemplo, 50 nanogramas por ml, você, só com um solzinho e com um atumzinho de lata e uns cogumelozinhos ali na pizza, isso não vai resolver, tá? Tem que repor, e bastante. No mínimo umas 1000 unidades por dia. Os outros tipos de peixe também tem. Também o salmão, né? Mas é o salmão. É o salmão. Mas não esse salmão, não esse que a gente que tem à disposição. Então, no Brasil, de 20 a 30 é normal e abaixo de 20 é insuficiência. E nos Estados Unidos, o normal é de 30 a 100, tá? Então, esse é um sinal de alarme, né? Que eu acho que a gente deveria dar mais atenção para isso, porque a vitamina D está envolvida em muitos processos do metabolismo do corpo, né? Tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Na gênese do câncer, a deficiência tem ação, na diabetes, na própria obesidade, essas dores musculares que muitas vezes não tem explicação, né? Pessoas que têm, por exemplo, a própria fibromialgia, são dores que não têm tratamento, difícil tratamento, é bom dar uma atenção para a vitamina D também, tá? E pessoas que estão com a diabetes, que não está controlando muito bem, deem uma atenção para a vitamina D também, tá? O que mais que eu teria para vocês? Então aqui, ó, tem mais ou menos... a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir se você está dentro de uma população de risco para deficiência de vitamina D, que é tudo aquilo que eu falei para vocês, tá? Idoso, não sai de casa, coloração da pele. Se você estiver dentro dessa população de risco, por exemplo, que idade o senhor tem? Eu? 64. Então, o senhor, por exemplo, o senhor teria que ter uma reposição diária de 1.500 a 2.000 unidades. É só tomar uma cápsulazinha de 2.000 unidades de vitamina D por dia e pronto, dá para repor. De 0 a 12 meses é de 400 a 1.000, de 1 a 8 anos de 600 a 1.000, de 9 a 18 anos de 600 a 1.000,
19 a 70 anos, 1.500 a 2.000 unidades. Acima de 70 anos, 2.000 ou mais. Gestantes, até 18 anos, 600 a 1.000. É difícil no pré-natal algum médico dar vitamina D, né? Mas, acima de 18 anos, gestante de 1.500 a 2.000. Lactantes de 14 a 18 anos, 600 a 1.000. E lactantes acima de 18 anos, de 1.500 a 2.000 unidades. Daí, agora eu vou ler para vocês uma passagem. Isso aqui foi escrito por um médico, um pesquisador, tá? A respeito da vitamina D. Então ele diz o seguinte: imagine um edifício comercial, um arranha-céu, com milhares de portas, que são abertas por uma única chave, a vitamina D. Como ficarão essas salas que não podem ser abertas nem fechadas sem ela? A vitamina D é uma chave bioquímica que abre as portas de milhares de diferentes processos fundamentais para a vida. Se seus níveis forem altos, não faltarão chaves e as células funcionarão em plena atividade. Mas com níveis baixos, várias dessas funções ficarão trancadas. Pelo menos 2.500 funções não funcionarão sem a vitamina D. Tá? Então, a deficiência da vitamina D é uma causa de doença no corpo humano, tá? E muito pouco comentado e falado, né? Então, eu recomendo que façam o testezinho, tá? Façam a medida da vitamina e reponham, se for o caso. E se for de população de risco, repor, tá? Como é o seu caso. Tomar, então, como exame e receita médica. Fora disso, não dá para fazer. Dá para tomar. Porque tu precisa, mesmo que independente do nível, né? É difícil alguém ter que ter um nível alto, né? Todos têm, do ponto de vista dos americanos, a maioria dos brasileiros, quase 100%, estão com deficiência. Então tem que repor a vitamina D. Alguém tem mais alguma perguntinha para fazer? Se está todo mundo quieto, ou porque concordar com tudo, ou não gostar de nada. Acho que concordar. Não, vou voltar um pouquinho, por exemplo, se o excesso da vitamina D não faz mal no corpo. Não existe isso. Não existe. Excesso de vitamina D não existe. Aqui não existe. Na minha prática, sinceramente, todas as vezes que eu pedi, no máximo estava entre 20 e 30, que ainda é considerado baixo em outros lugares, né? Os japoneses estão com eles... não tem dor nas costas. Sim, exatamente. Então é isso, pessoal. Era uma conversinha rápida, tá? A gente vai voltar outras vezes, tá? Vou conversar novamente. E estou à disposição. Agora vamos fazer umas consultinhas, tá? Daí quem tiver alguma receita para fazer, um encaminhamento, algum exame, que eu já faço para vocês. As lesões de pele, um pedido de ultrassonografia, tá? Pedido de exames ou receitas, a gente faz ali para vocês. Tá bom? O senhor faz encaminhamento para o oftalmologista também? Faço, eu já dou ali sem problema nenhum. Então tá. Certo.